A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta a Página Amiga, o audiobook do livro Obreiros da Vida Eterna. Segunda parte, capítulo 10, Fogo Purificador. O esclarecimento era bastante significativo e silenciei satisfeito, compreendendo mais uma vez a grandeza da purificação consciencial em lugar dos protestos verbalísticos que se fazem pelos jogos brilhantes da palavra. Entregávamo-nos tranquilos ao trabalho, quando o indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Clarão de terrível beleza varou o nevoeiro de alto a baixo, oferecendo por um instante assombroso espetáculo. Não era bem o relâmpago conhecido na crosta por ocasião das tempestades, porquanto as descargas elétricas da natureza sobre o chão denso são menos precisas no que se refere à orientação técnica de ordem invisível. Observava-se ali o contrário. A tormenta de fogo ia começar metódica e mecanicamente. Dominou-me angustioso pavor, mas o assistente Jerônimo revelava-se tão calmo que a sua serenidade era contagiante. É o primeiro aviso da passagem dos desintegradores, explicou-nos solícitos. À distância de muitos quilômetros, víamos os clarões da fogueira, ateada pelas faíscas elétricas na desolada região. Decorridos alguns minutos, chegavam novos reforços para a guarda. Todos os servos do bem, em trânsito da casa transitória, foram chamados a cooperar na vigilância. O assessor que os distribuía em variados setores do serviço esclareceu que o Instituto Socorrista deveria partir dentro de 4 horas e que nesse tempo, em circunstância como aquelas, seria grande o número de infortunados a procurar-lhes as portas, acentuando que não se dispunham de colaboradores em quantidade suficiente para atender às tarefas do átrio. Antes de mais explicações, ribombou novo trovão nas alturas. O fogo riscou em diversas direções, muito longe ainda, como a notificar-nos da sua aproximação gradativa. Dessa vez, todavia, recebi a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície, penetrara a substância sob nossos pés, porque espantoso rumor se fez sentir nas profundezas. Muitas vezes ouvira viajantes que afrontaram sinistros do mar e de todos eram unânimes em asseverar a beleza cruel das grandes tormentas no dorso do abismo ecóreo, bem como afirmavam que viajor algum, por mais incrédulo, conseguia subtrair-se às ponderações místicas da fé perante o turbilhão escachoante do desconhecido. Ali, no entanto, a emoção era mais solene, os fatores mais complexos, tal o patético do fenômeno. Buscando talvez tranquilizar-me, o assistente afiançou: o trabalho dos desintegradores elétricos invisíveis para nós, tal a densidade ambiente, evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores da matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Jerônimo, experiente e bondoso, tentava sossegar-me o coração. Todavia, embora soubesse que não nos encontrávamos ainda diante da tormenta, de forças caóticas desencadeadas, sem rumo, confesso que sentia enorme dificuldade para desincumbir-me das obrigações assumidas em virtude da minha absoluta despreocupação do que ocorria fora do ambiente de serviço. Desde aquele segundo estampido atordoante do firmamento, a casa transitória de Fabiano
entrou em fase anormal de trabalho. Servidores, embora sob impecável articulação, iam e vinham, apressados. Lá dentro, cogitava-se das derradeiras medidas, com valioso aproveitamento dos minutos. Aparelhos de comunicação funcionavam em ritmo acelerado, anunciando o fato em direções várias, avisando peregrinos da espiritualidade superior, a fim de que se não aproximarem da zona sob o regime de limpeza. 3/4 dos colaboradores efetivos de Zenóbia cuidavam das providências alusivas ao voo próximo ou organizavam acomodações para os necessitados que chegariam em bando. Com efeito, justificavam-se as medidas, porque ouvíamos agora ensurdecedora algazarra de multidões que se aproximavam. Sucederam-se outros ribombos ameaçadores, despejando fogo na superfície e energias revolventes no interior do solo que pisávamos. Ondas maciças de sofredores aterrados começaram a alcançar as defesas. Eram dolorosa a contemplação da turba amedrontada e expectante aproximamo-nos dela quanto era possível. Socorro, socorro, conclamavam infelizes em agrupamentos compactos. Ameaçavam-nos outros. Fujam daqui, atravessaremos a barreira de qualquer modo. O abrigo nos pertence. Vamos à força. E não se limitavam às palavras. Avançavam em massa sobre as faixas horizontais para recuarem espavoridas. Ajudai-nos, por amor de Deus, suplicavam os menos atrevidos. Recolhei-nos por caridade, seremos perseguidos pelo fogo devorador. Entretanto, com maior ou menor intensidade, todos os sofredores exibiam escuros círculos de treva em torno de si. Um deles atingiu-nos o círculo de atividade e identifiquei-o. Não havia qualquer dúvida. Era o verdugo que me provocara tanta revolta íntima na véspera. Postou-se de joelho, não muito longe de nós, e implorou: Tende piedade de mim. As fogueiras ameaçam-me. Penitencio-me, penitencio-me. Fui pecador, mas espero contar com o vosso auxílio para reabilitar-me. As rogativas sensibilizariam qualquer cooperador menos avisado. Mas, prevenidos quanto à senha luminosa, notávamos que o pedinte se cercava de verdadeiro manto de trevas. Dele se aproximou Luciana, quanto pôde. Fixou-o bem, fez significativo gesto e exclamou espantada, embora discreta: Oh, como é horrível a atividade mental deste pobre irmão! Vence-lhe no halo vital deploráveis lembranças e propósitos destruidores. Está amedrontado, mas não convertido. Pretende alcançar a nossa margem de trabalho para se apropriar dos benefícios divinos sem maior consideração. A aura dele é demasiadamente expressiva. Ia dizer alguma coisa. Bastou, entretanto, um olhar do assistente que nos dirigia para que ela se calasse humilde, reintegrando-se no trabalho complexo que tínhamos em mãos. Dilatavam-se fogueiras enormes em direção diversas e raios fulgurantes eram metodicamente despejados do céu. Vasta dose de paciência era despendida por todos nós para conter a multidão furiosa. Impressionavam-nos as formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem, vestidas de sombra, quando começaram a chegar entidades aureoladas de luz. Trajavam farrapos e traziam comovedores sinais de sofrimento, dando a perceber que desejavam isolar a mente das centenas de revoltados que ali se congregavam em ativo movimento de insurreição. Contemplavam o alto e cantavam hinos de reverência ao Senhor em regozijo da própria renovação. Cânticos esses abafados pela algaravia dos rebeldes agitados.
Reparava pela expressão de quantos iluminados se aproximavam de nós, que se esforçavam por manter o pensamento alheio às objurgatórias dos maus, temendo talvez o interesse mental pelo que emitiam, circunstância criadora de novos laços magnéticos favoráveis à dominação dos verdugos. Intentavam, por isso, alimentar o máximo desprendimentos dos apodos que lhes eram lançados pela turba malévola e impenitente. Formavam agrupamentos de formosura singular, sublimes quadros de paraíso no inferno de atrozes padecimentos. Vinham de mãos entrelaçadas como permutar energia, a fim de se lhes aumentasse a força para a salvação no minuto supremo da batalha que mantinham, talvez, desde muitos antes. E esse processo de troca instintiva dos valores magnéticos infundiam-lhes prodigiosa renovação de poder, porquanto levitavam sobrepondo-se aos desvairados ajuntamentos. Emolduravam-lhe à fronte belos círculos de luz com brilho mais ou menos uniforme. Enquanto os típicos semblantes sinistros lhe dirigiam insultos, elas cantavam hosanas ao Cristo, entoando louvores que de certo lembravam os júbilos dos primeiros cristãos perseguidos e flagelados nos circos, quando se retiravam sob os apupos de espectadores perversos. Audiobook do livro Missionários da Luz. Narrativa Cristina Albuquerque.